Olá, insiders! E hoje acho que eu quero fazer a minha versão da aula, da famosa aula do cafezinho. Essa aula eu tomei com um dos meus professores, um dos meus mentores, Ícaro de Carvalho. Tá aqui o livro, onde vocês perguntaram que livro eu estou lendo agora. E eu tomei essa aula com ele, deve fazer mais ou menos um mês. E eu queria muito saber o porquê que essa aula dele era tão famosa e o porquê que as pessoas tanto comentavam sobre ela, como ela abre a mente das pessoas e tudo mais. E então eu resolvi ir atrás dessa aula, claro, é uma das aulas do curso do treinamento dele. E essa aula ela é muito interessante, porque ela é um bate-papo exatamente como esse que a gente está tendo agora. Mas ele fala profundamente sobre situações que todos nós passamos. E eu achei essa aula tão interessante e realmente ele disse que é uma das aulas de maior valor que ele tem e realmente é verdade, porque ela faz a gente abrir a mente. Então eu aconselho você que você assista essa aula de agora, que está sendo baseada exatamente na aula dele, mérito todo a ele por esse modo de abordagem desse tema. E é uma aula que eu aconselho você a assistir com seu marido, com a sua esposa, com seu sócio, porque ela lida diretamente com a relação, né, de consumidor e prestador de serviço. Bem, vamos lá. A gente vai utilizar essa imagem até para ser bastante fiel à nossa inspiração, que é a imagem do cafezinho. Deixa eu contar uma situação que acontece bastante comigo. Todos sabem, né? Eu acabei ganhando uma fama muito grande há uns 6 anos atrás. Na verdade, começou mais ou menos a partir de 2010, porque em 2008 nós fomos campeão do primeiro Grum Brasil, primeira competição assim de tamanho, de organização considerável. E depois o segundo, a minha mãe foi campeã em 2008. Em 2009 eu fui campeão como iniciante. Então aquilo já meio que despertou nas pessoas um olhar um pouco diferente. Na verdade, despertou um olhar bastante diferente das pessoas com relação ao nosso trabalho, porque acho que nunca tinha acontecido isso na história. Uma mãe ganhar, depois um filho ganhar e ainda disputarem junto uma final. Tipo, uma mãe e um filho disputando junto uma final em alto nível. Isso é realmente uma coisa, acho que para ficar marcado na história. E então os olhos começaram a se virar para nós, com aquela ideia de que, poxa, eles são diferentes. É uma família e os dois conseguindo ter resultados e tal. Não é tipo um talento isolado, né? Se nota que existe, deve ter um método por trás, deve ter uma linha de pensamento e tal. E aí nós começamos a formar esses alunos. E aí em 2010 já levamos os primeiros alunos, 2011, 2012, sempre muito bem posicionados, sempre levando a maioria das categorias iniciantes. E isso foi se consolidando. A gente tinha essa fama de formar profissionais de competição, porque na verdade as pessoas viam muito mais o nosso lado competitivo do que o nosso lado comercial. Talvez éramos culpados por mostrar mais o lado competitivo do que o lado comercial. Bem, e criamos essa nossa grande fama, né? Bem, há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu recebi uma leva de profissionais, né? Uma leva de profissionais que tinha a mesma qualidade de todas as demais. Não existe um ano em que a leva é melhor, né? Não tem como isso naturalmente acontecer, sabe? Como se um ano viessem seres humanos mais especiais que dos anos anteriores. Então eu reafirmo que eram pessoas completamente parecidas com todos os demais anos da escola. Mas a diferença era que eu estava focado em formar bons profissionais. Não que anteriormente eu não estava focado, mas é que eu estava fazendo ali
sem cumprir as regras que eu tinha que cumprir. Então, a regra de só 18 aulas, ou a regra de 1 mês e meio acabou, a regra de só levar só um cachorro e acabou, eu supri, eu mais do que supri o que era necessário. Eu entreguei mais do que era necessário. E eu formei, sem sombra de dúvidas, uma leva de profissionais que até hoje eu tenho muito orgulho desses profissionais. São profissionais muito diferentes e que disputam, muitas vezes podem disputar comigo de igual para igual em competições. Inclusive já perdi para alguns deles, que isso é super normal. Isso mostra a qualidade, né, dessa leva de profissionais que eu literalmente criei. E esses profissionais, esse mesmo grupo de profissionais, eles tomaram caminhos diferentes. Cada um meio que seguiu ali sua linha de pensamento, cada um seguiu o seu caminho. E apesar de eles terem talentos tão parecidos e terem tido a mesma formação, eles realmente seguiram por caminhos diferentes. Um desses profissionais, todos eles se tornaram meus amigos, né? Se tornaram frequentadores da minha casa. E isso fez um pouco mal para essa nossa relação, né? Por que fez mal para essa nossa relação? Imagine o seguinte, que eu sou detentor de uma grande informação. Uma informação tanto pela vivência que eu tive, a vivência minha e a vivência da minha família. É uma vivência muito grande. Até hoje é difícil a gente encontrar banhitosas que tenham atingido os patamares que o nosso atingiu. Eu nem estou falando de prêmios, tá? Que se a gente for falar de prêmios, esquece, ainda vai demorar muito tempo para alguém conseguir. Mas essas informações que nós temos, elas não são só apenas das coisas que deram certo no nosso pet, que deram certo na nossa carreira e na nossa vida. Elas são frutos principalmente das coisas que deram errado, não das coisas que deram certo, e sim das coisas que deram errado. Porque existem nessa nossa vida como profissional, como empreendedor e tudo, ou até mesmo como funcionário, enfim, na nossa carreira, o que vai definir os acertos, o quanto a gente sabe, o quanto a gente prospera, o quanto a gente dá certo, são os erros. Porque se uma pessoa ela só acerta, quando ela dá de frente com um erro, ela vai sofrer muito com esse erro, porque ela não se preparou na vida, na sua vida profissional. E quando essa pessoa ela vai caindo, ela vai tomando baques, ela vai aprendendo com os erros, aquilo faz com que a pessoa tenha um grande aprendizado. Perder é muito importante, errar é muito importante, porque a gente aprende muito na dor. Na verdade, a dor é uma das coisas que mais ensinam pra gente, sabe? Bem, então somos detentores de uma experiência muito grande e temos informações valiosíssimas. Então, me tornei amigo dos meus alunos e os meus alunos começaram a frequentar a minha casa. Então, começou assim, né? Vamos tomar um cafezinho depois da aula. E eu disse, vamos sim, vamos tomar um cafezinho. E a gente sentou numa padaria perto da escola e começamos a tomar um café. E, é claro, apaixonado como sou sobre o mundo pet, o mundo do grooming, continuamos a falar sobre grooming, continuamos a falar sobre todas essas coisas. E na história do Ícaro é muito parecida. Muito parecida. Porque a história do cafezinho dele é de uma pessoa em que ele deu alguns conselhos, né? E um dia ela escreveu uma mensagem para ele e disse que queria tomar um café com ele. Os conselhos que ele deu tinham gerado muito resultado na empresa da pessoa e que um dia ele ia estar em São Paulo e que queria tomar um cafezinho com ele. E o cafezinho
né? Ele disse assim: você sabe o que ia acontecer nesse cafezinho? Ia acontecer o que aconteceu comigo, na minha história, quando os meus alunos me levaram para tomar um cafezinho. Porque ele não aceitou o cafezinho, mas eu aceitei. Não só aceitei um, como aceitei vários. E o que aconteceria nesse cafezinho, segundo ele? Aconteceria que nós sentaríamos em uma mesa e, de repente, ele começaria a falar sobre as coisas que deram certo na empresa e tiraria de mim mais diversas informações que custam milhares de reais, de muitos anos de erros, de muitos anos de acertos. E no final, me agradeceria e pagaria o cafezinho, gastaria-lhe seus 20 reais. Certamente ele tinha algumas dúvidas a mais, dúvidas práticas, além daquelas que ele já tinha esclarecido anteriormente, e que provavelmente ele não conseguiria, como eu posso dizer, ele aplicou as coisas que ele aprendeu anteriormente e agora ele tem novas dúvidas práticas, dúvidas de nível acima. E a partir depois daquele cafezinho, durante 3 horas batendo papo, tirando tudo o possível, se tem uma coisa que ele jamais perguntaria é quanto custaria uma consultoria. Porque ele conseguiu tirar de você informações valiosíssimas, informações necessárias para que ele pudesse faturar mais na empresa, que ele pudesse ter melhores resultados a custo de um café. Porque esse tipo de coisa acontece o tempo todo. Porque a pessoa, ele sai daquela reunião, daquele cafezinho, com a sensação de que ele tirou o que você tinha de melhor. Que ele realmente aprendeu tudo com você. E escutando essa história dele, foi muito forte para mim. Porque isso realmente aconteceu comigo. Porque eu aceitei esses cafezinhos. Eu não só aceitei, como por uma questão de amizade, eu até convidei essas pessoas para cafezinhos comigo, em casa, para jantares e tal. E o tempo todo extraindo de mim informações super importantes, que fizeram deles, é claro, profissionais extremamente bem-sucedidos, não financeiramente, mas bem-sucedidos com prêmios, títulos, competições e best in shows e reconhecimento no mercado e tudo mais, que eram assuntos que eu lidava todos os dias naquela época. Certamente, se aquilo acontecesse nos dias de hoje, em que eu abordo assuntos mais inerentes a dinheiro e sucesso do mercado, certamente eles estariam mais bem posicionados financeiramente. Mas E o que aquilo me mostrou, né? Porque apenas 2 dessa leva de alunos foram alunos que tiveram acesso aos cafezinhos. E era muito engraçado como não eram as pessoas que eu mais dei liberdade na minha vida. Mas é muito engraçado como sempre a maneira em que eles buscavam para tirar informações de mim não era por meio de aula. Veja só, a maneira que eles buscavam para tirar informações adicionais de mim não eram por meio de aula, eram por meio de cafezinhos. Então, um desses alunos, sem ser esses 2 que foram pelo caminho do cafezinho, tinha um terceiro aluno, tão bom tecnicamente quanto os demais, que era, sem sombra de dúvidas, o mais humilde no quesito financeiro. E uma vez me marcou muito quando ele me ligou e disse: quanto você me cobra para me dar uma aula? E naquele momento eu me senti um completo idiota, porque eu estava tão acostumado a dar isso de graça, a dar isso em forma de cafezinho, que
eu não esperava aquela pergunta, eu não esperava que a pessoa, um dos meus alunos mais humildes, com menor poder aquisitivo, poderia me fazer essa pergunta. Eu não estava preparado para isso. E eu disse, custa tanto. E ele aceitou. E ele pagou. E eu dei, sem sombra de dúvidas, uma das melhores aulas de toda a minha vida de Poodle. E ele comenta até hoje sobre essa aula. E depois eu parei para pensar por que os demais outros 2 alunos não tinham essa mesma atitude. Porque eles partiram do mesmo princípio, em que eles estudavam juntos no mesmo curso, eles estudaram ao mesmo tempo, eles tiveram acesso ao mesmo curso. E por que um foi para um caminho onde eu aprendi muito com o seu curso, eu aprendi muito com o seu treinamento e eu quero mais, você pode me levar mais adiante. Então eu quero investir mais, porque o que eu investi anteriormente me deu muito resultado. E por que os outros 2 não foram por esse mesmo caminho? Por que eles não foram por esse mesmo caminho? Porque eles aprenderam, na época, que com um cafezinho, eles me tiravam essas informações. Então, me lembro bem, sei lá, do 3º cafezinho, em que ele disse assim, eu não consigo fazer a perna de trás do meu cachorro, ela tem um problema, eu não consigo acertar, e uma vez eu vi um cachorro que você fez, e você fez a perna exatamente do jeito que eu gostaria de fazer. Você não faria o meu cachorro para eu ver? Essa foi a maneira em que ele me pediu o seguinte: ei, você pode me dar uma aula sem eu ter que pagar nada para você? Porque tem um detalhe que de todas as aulas, de todas as competições, de todos os treinamentos que eu fiz, eu não consegui aprender. Eu tenho certeza que rapidinho você me ensina isso. E isso tem muito valor para mim. Mas eu não quero pagar por isso. E quando eu assisti a aula do cafezinho, em que ele explicava o motivo pelo qual ele não aceita mais esse tipo de coisa, e aquilo me passava um filme na minha cabeça, e eu assistindo aquela aula, e eu dizia, caramba, faz todo sentido. Faz todo sentido. E é impressionante que com toda, mesmo não posso ser injusto, porque todos eles têm uma gratidão muito grande por tudo tudo que eu transformei na vida profissional deles, mas é notório que o inacessível é mais valorizado. Isso é em tudo. Então, a partir do momento em que um outro profissional que é inacessível, ele está ali, o valor é muito maior para aquilo que eu não tenho acesso. Por quê? Porque eu não tenho acesso. Então, se amanhã um outro profissional, como aconteceu, que não costuma dar metade das aulas que eu dou, que não costuma revelar metade dos segredos em que eu revelo e tudo mais, se há uma menor das possibilidades, ou, por exemplo, se aconteceu uma aula, um curso, no mesmo dia em que o meu é gratuito e o outro é pago, a possibilidade, a chance dele ir pelo pago é muito maior. Porque eu, no decorrer desse tempo, me tornei extremamente acessível. O custo para me acessar, para ter as informações de mim, era um cafezinho. E isso mudou muito a percepção de valor do que a pessoa tem sobre você. E já o outro demais, aquele outro profissional, os outros que não tiveram acesso aos cafezinhos, nem se o outro for de graça, deixaria de ir no meu pagando. Porque isso é uma questão de percepção real de valor que as pessoas têm. E isso acontece o tempo todo comigo e acontece o tempo todo com você também.
o tempo todo. Hoje em dia, se você tem um pet, você tem um banho-tosa, e você tem aqueles clientes que eles são exigentes para que você faça o trabalho, se amanhã você diz que você não pode fazer, há uma parcela deles que preferem ir em outro lugar como forma de punição a você. Então veja só, ele diz que quer que só você faça pelo fato de confiar apenas em você. Abaixo de você existe a sua equipe, que é subordinada a você e que é treinada por você e que atende exatamente os critérios que você exige. E os critérios, é claro, que você faz. Mas como uma maneira de punir você, de mostrar que ou é da forma que ele quer ou não é, ele leva em um outro lugar, com um profissional que não é subordinado a você, que não foi treinado por você e que não segue os seus métodos, apenas para te depreciar e mostrar que as coisas precisam ser daquela forma. Então você nota que esse tipo de coisa acontece o tempo inteiro, o tempo inteiro. E a gente não percebe. Por que a gente não percebe? Porque nós somos escravos do dinheiro. Por que nós somos escravos do dinheiro? Nós somos escravos do dinheiro principalmente quando nós não temos ele sobrando. Quando nós não temos ele sobrando, nós sabemos que a falta dele é muito pior do que a humilhação de tê-lo. Então nós nos sujeitamos a muita coisa só pelo medo de perder aquele dinheiro, de perder aquele cliente e tudo mais. E de um tempo para cá, sem essa aula do cafezinho, quando eu comecei a entender as coisas como eram em minha volta, por isso que eu disse no começo, quando eu vi essa aula, aquilo foi me acomodando como uma espuma que crescia em volta de mim e que me desse conforto, como se uma nuvem estivesse tomando conta do meu corpo e me flutuando, porque eu tive a felicidade de perceber que eu aprendi essa lição sozinho, mas não de maneira tão simples e didática como essa aqui que eu vos apresento. E então, eu comecei a me tornar inacessível. Eu comecei a me tornar um cara de poucos amigos. Então, do momento em que eu comecei a fechar a porta da minha casa para as pessoas, eu comecei a sentir uma supervalorização do meu trabalho. Não pela qualidade dele, que sempre foi a mesma, mas pela inacessibilidade, pela impossibilidade dos cafezinhos. E a vida sempre me alerta sobre isso. A vida sempre me mostra para eu não me distrair. Recentemente eu estava aqui em casa e um grande profissional, um querido amigo meu passou por aqui, uma pessoa que eu, perdi o contato durante muitos anos. Passou por aqui e eu, caramba, que legal que você está morando aqui e tudo. E aí eu disse, olha, se você um dia quiser, se você puder, vamos fazer um orçamento para você banhar os meus cães. E aí, agendei com ele, ele veio e buscou os meus cães. Ele não foi simpático com o preço. Ele não foi maleável no preço, nada, e eu também não fiz muita questão. Eu perguntei o preço e agendei. E o preço não é barato. E aí, no término, no meio do processo, me chamou perguntando se era em dinheiro ou cartão. Nitidamente e até acertadamente, não dando chance a qualquer outra forma de pagamento que não fosse em dinheiro ou cartão. Obteve a minha resposta de que era em dinheiro. Quando ele chegou aqui, muito prontamente, não demorou nada, tirou todos os nós, um excelente profissional, como eu disse.
disse assim para mim: Jonathan, você ainda dá aula? Eu disse: por quê? Ele me disse: porque eu queria muito uma aula de Golden. E eu, naquele momento, disse para ele: um profissional tão bom como você precisa de uma aula de Golden. É tão simples o Golden. E aí eu disse que era um tipo de aula que eu já não dou as aulas normais, quem dirá essa. E eu disse que era uma coisa simples, que era uma tosse higiênica. E naquele momento eu disse: eu acabei de tomar um cafezinho com ele. Porque eu resumi o que era o treme do Golden, o que era uma aula de Golden, em 1 minuto e meio, 2 minutos de explicação. E ele, com o olho desse tamanho arregalado, impressionado com a quantidade de informações que eu passei para ele gratuitamente não só gratuitamente, como após pagá-lo pelo serviço de banho que ele tinha dado num dos meus cães. E no meio do bate-papo, eu pensei, tomei um café com ele. Eu não aprendi essa lição. E aí, é claro, depois de perceber que eu não sou escravo do dinheiro, de que aquilo realmente não tem valor para mim, ele tentou o próximo estágio, que é tomar um café comigo de mão dada, praticamente. Por quê? Porque foi percebido de que eu posso entregar as coisas de graça, porque eu acabei de entregar informações valiosíssimas, informações que as pessoas cobram R$1.500, e eu entreguei em 2 minutos, resumida, de graça. E o segundo estágio foi: quando você for tosar o seu bichão, me chama, eu venho aqui assistir você fazendo. Isso, nos meus ouvidos, entraram como: bem, já que você me deu basicamente uma aula gratuita de trimming Golden, que tal você, quando for tosar o seu bichon frisé, você me dá uma puta aula de graça de novo? E eu, já com uma cabeça diferente, porque na metade dos 2 minutos eu já tinha percebido que eu estava tomando um café, me veio imediatamente o gosto do café na minha boca. Eu disse: tá bom, pode deixar. Vocês precisam se atentar muito a isso. Porque existem coisas na carreira de vocês, na vida de vocês, no pet de vocês, que tem muito valor. O valor não está no ato do shampoo, quanto custou o shampoo, quanto custou o banho, a tosa. O valor está no ato da execução, no conhecimento acumulado para executar aquele serviço. E não ache você que, pelo fato de vocês terem um profissional aqui orientando vocês com muito mais experiência, que o que vocês sabem não tem valor ou tem menos valor. Uma pessoa que tem um pet há 5 meses sabe muito mais do que uma pessoa que vai abrir. E uma das coisas que as pessoas mais tentam é tomar um café com você. Vou ler umas anotações aqui sobre o que o Ícaro comentou, que é o seguinte: o cafezinho é a coisa mais representativa do quanto você pode destruir a percepção que as pessoas têm sobre o seu trabalho. É a síntese daquele momento em que você percebe que se vende mal, de maneira desleixada, se posiciona mal. Ele também pode ser representado pela cervejinha, tá vendo só? Esse erro que eu cometi
Por que ele não me saiu caro? Porque eu não vivo mais disso há um tempo. E eu não sou escravo do dinheiro. É claro, é nítido isso. O Facebook e as redes sociais têm o seu valor como vitrine. Ao mesmo tempo, carregam consigo a ideia de bastante irritante, aliás, e desestimulante, que você é amigo de todo mundo, que está disponível. Então, o lado bom de você criar essa relação com o público na internet, ela traz consigo um lado ruim, um ônus. Existem vários ônus, mas um deles é a libertinagem, que está além da liberdade. Você tem a liberdade para falar comigo, você tem a liberdade de mandar uma mensagem, você tem uma liberdade de ser carinhoso, você tem uma liberdade de fazer piada. Mas existe uma linha, existe um muro de respeito, um muro em que eu construí, eu devo construir esse muro. Porque o muro se constrói todas as vezes que você deixa claro até onde você vai. E quando você tem hoje nas mídias sociais essa característica de que as pessoas se sentem próximas de você, existem diversas pessoas que vão pular esse muro, principalmente se ele for baixo. Se ele não tem cerca, as pessoas vão invadir o seu espaço, o seu jardim. E aí você faz um muro. E se esse muro não tiver uma placa nítida de que não é para ultrapassar, algumas ainda vão pular. É aquela história. Pula para pegar bola, não vai acontecer nada. Mas vocês aí que já tiveram uma infância como a minha, certamente se lembram daquele senhor, daquela senhora, que todas as vezes que a bola caía lá, a gente sabia que lá a gente não podia pular. Bem, durante o cafezinho para o qual te convidam, você faz ali uma consultoria. A pessoa guarda suas instruções e, se for contratar alguém, vai procurar qualquer profissional, menos você. Então, é o caso que aconteceu com um dos meus alunos. É claro que ele não tomou aula com outros alunos, com outros professores, desculpa. Mas ele entendeu que com o café ele poderia sim tirar informações que custavam 600, 700, 800, 1.000, 1.500 reais. Porque eu não criei os limites. Eu me vendi muito mal. E é por isso que muitas vezes ter um intermediário nas relações é muito importante. Se a pessoa vier com você com uma dúvida, responda sugerindo que você pode ajudá-lo, mas tem que olhar a sua agenda e diga o quanto geralmente custa esse serviço. Então agora eu quero que vocês entendam um pouco da minha postura, e vocês não só vão entender a minha postura, como vocês vão praticar essa mesma postura. O fato de vocês estarem na comunidade, o fato de vocês serem do meu grupo de mentorandos, não faz de vocês os meus melhores amigos e não os permitem ter a liberdade de achar que eu sou obrigado a responder qualquer coisa, em qualquer hora, sobre qualquer assunto, em qualquer momento, da maneira que você quer. Existe uma barreira enorme aqui. E essa barreira se chama profissionalismo. Então, não adianta você me chamar no privado, ou você ligar para mim, ou você me chamar no WhatsApp e exigir informações a parte do que é aquelas que nós nos comprometemos, como se você estivesse tomando um cafezinho comigo. Porque uma consultoria, ela custa muito dinheiro. E eu nem vendo esse tipo de serviço. O porquê que eu não vendo esse tipo de serviço? Porque tem uma coisa que custa mais do que a consultoria, que é o meu tempo.
E quando eu falo custa mais, não é porque eu sou escravo do dinheiro e cada hora do meu trabalho tem um custo pré-determinado. Isso existe também. Mas é porque eu sou muito escravo da minha felicidade. E todas as vezes que uma coisa não me faz feliz, eu mudo o rumo imediatamente. E uma das coisas que mais me deixa feliz é meus momentos com a minha família, com os meus amigos, com os meus cachorros. São momentos extremamente especiais da minha vida. E que talvez 5.000 não pagaria por eles. Então, entenda que é o seguinte: é indiferente o momento que você vive agora. O momento em que você vive não é o momento em que eu vivo. As coisas em minha vida, elas não foram construídas rapidamente, assim como na sua também não. E essa relação entre a gente aqui, ela não é rapidamente. Você não vai receber uma pílula. Eu nunca prometi te vender uma pílula mágica. Você está tendo acesso a informações que custam milhares de reais. Você sabe quantos anos um pet shop bem-sucedido produz? A gente está falando de pet shops que estão acima de 700, 800 mil ao ano. Não são só milhares de reais, são milhões de reais nesses últimos 20 anos trabalhando de trabalho acumulado, de trabalho e de conhecimento acumulado. Hoje, para você ter acesso às informações que eu tenho hoje, você precisaria de 20 anos da sua vida errando e acertando. De milhões em faturamento com Banhosa, não só com lucros, mas com prejuízos também. E isso quer dizer o seguinte, que eu não tomo cafezinho com ninguém. A maneira em que as informações elas são fornecidas de uma maneira em que eu desenvolvi para que fosse acessível para todo mundo. Não deixem de tirar proveito daquilo pelo qual está aqui à disposição de vocês. Por quê? Porque o custo real dessas informações, elas são incalculáveis, elas são imensuráveis. Por que elas são imensuráveis? Elas são importantes não porque você acha que é importante ou porque você não acha que é importante. Elas são importantes porque elas foram adquiridas depois de décadas de erro e acerto. A magnitude dessas informações, elas são imensuráveis porque elas demandaram aquilo que a gente não pode comprar, que é tempo. O tempo é o único ativo que a gente não pode comprar. Você pode ter o dinheiro, no próprio documentário do Bill Gates, Código Gates, mais uma vez falo para vocês assistirem no Netflix, a secretária dele diz que uma das únicas coisas do mundo, a única coisa do mundo que ele não pode comprar é tempo, mesmo tendo a maior fortuna do mundo. Olha que interessante. Então, o que nós conversamos aqui, o que nós temos aqui, é de uma magnitude que vocês não têm ideia. E se vocês querem desprezar o que há aqui ou querem tirar proveito, faz parte do mágico poder de escolha que vocês têm. Mas eu jamais me permitirei a liberdade ou a libertinagem de achar que as coisas são adquiridas no cafezinho. Então, basicamente, eu não me importo se você, com todo respeito, nesse tom de voz aqui amigável, eu não me importo se você está em reforma, se você quer reformar, se você quer mudar e se você quer uma pílula mágica para isso. Eu não me importo, porque eu não vendi a pílula mágica para você
fazer a sua reforma dentro do seu tempo. Se você precisa de algo exclusivo dentro do seu tempo, talvez você precisasse de uma consultoria e não de um cafezinho. Até porque eu não vendo consultoria e eu não vendo cafezinho. A parte boa de você ter acesso a informações em grupo, por exemplo, o próprio mentorando é isso. O mentorando, ele é uma possibilidade em você ter acesso a informações super profundas em grupo. Ou você acha mesmo que existe alguma consultoria a 80, 90 reais por mês? Não existe isso. Consultorias custam 4, 5 mil a hora. E não o ano. Então, as coisas elas são moldadas de acordo com o meu muro. De acordo com o quanto eu valorizo aquilo que eu sei. E isso vocês devem absorver para vocês. Não nessa relação entre eu e vocês. É nessa relação de vocês para com os seus clientes. Você sabe quantos clientes, até parentes, pelo fato de você ter banho-tosa, quer levar o cachorro até você, como um cafezinho, tirar o proveito de você ter um pet e tudo mais, e você, como se você tivesse a obrigação de passar essa informação, ou de fazer o serviço para ela porque você tem um pet. E aí depois, pode ser que você tenha a sorte de ter a percepção antes, como eu tive. E a aula que eu tive sobre cafezinho, ela foi uma afirmação de que realmente aquilo acontecia, não só comigo. E que essa era a atitude correta. E vocês têm que utilizar isso para o negócio e para a vida de vocês. Isso é a real valorização. A valorização não é cobrar mais caro pelo seu serviço. Não é não parcelar, só permitir à vista, ou não deixar a pessoa se atrasar. A valorização é quando você é muito profissional com aquilo que você faz. E a parte boa, a parte fácil de você conseguir fazer isso é quando você não é escravo do dinheiro. E uma coisa vocês podem ter certeza, eu não sou. E nunca fui. Até porque em 8/10 da minha vida foi sem dinheiro. Então eu aprendi a viver sem. Eu sei como é. E eu sei o caminho de ter também. Eu aprendi o caminho de ter. Então se me tiram tudo que eu tenho hoje, me dá 2, 3 meses eu me recupero. Porque eu sei o caminho. E como eu sei o caminho e eu não sou escravo dele, ninguém consegue pular esse muro da liberdade sem que eu permita. E eu serei grosso quantas vezes for preciso. Porque é daqui para cá. Tem o limite. E você precisa aprender a criar esse limite com os seus clientes. Você tem noção quantos clientes tomam um cafezinho com você pagando fiado? E vocês permitem, porque não é um problema ele querer tomar um cafezinho com você. O problema é você, por precisar do dinheiro, por estar sendo escravo do dinheiro, pelo menos naquele momento das contas, ser permissivo a isso. E isso é um problema. E talvez eu tenha vencido essa etapa por não ser escravo do dinheiro. Porque sabia muito bem viver sem, e depois que conquistei, ainda assim não me tornei refém dele.
Olha que foda essa informação. Isso quer dizer que você nunca vai aceitar um cafezinho? Não necessariamente. Quando eu era um freelancer, eu só aceitava conversar quando estava com pouco trabalho. Dá para reagir de formas mais produtivas a esse costume do brasileiro. Ou seja, dá para você ser um pouco mais permissivo? Dá. Quando eu estou com tempo sobrando. O porquê que eu não tomei a atitude de parar de ler aqueles textos enormes, mesmo que sejam dos meus alunos? Por quê? Porque eu não tenho tempo de ler aquilo. Você pega para ler aquilo, você perde 10 minutos lendo aquilo e depois mais 10 para responder aquilo, quase 30 minutos do seu dia. Você só tem 20 desses 30 minutos ativo no seu dia. Você só tem 20 deles. E quando você recebe, sei lá, 200, 300 mensagens, e a maioria contando a história da vida da pessoa, profissionalmente falando, até porque nós estamos do lado de cá, você é um insider, você está do lado de dentro desse negócio, do meu mundo, do meu treinamento. Quando você recebe essa quantidade de mensagens, não tem como. Não tem como. Se fosse 1 minuto, seria muito. Se fosse 1 minuto, seria muito. Porque seriam 2 horas e meia por dia. Quase 25% do seu tempo ativo. Gasto por conta da liberdade que você permitiu. Olha só, as coisas fazendo um pouco mais de sentido. E o que ele quis dizer é que, Jonathan, mas em alguns momentos você responde. Em alguns momentos você permite essa liberdade. Porque eu escolhi permitir, porque naquele momento eu tinha essa disponibilidade. E é o que ele disse. Ele aprendeu, isso não é uma regra em que você tem que ser duro o tempo todo. Uma vez que você entende o jogo, esse jogo de passar dos limites, em que os clientes do pet shop, de Bentosa, eles tentam o tempo todo passar do limite. Não tem nada de errado eles tentarem passar do limite. Eles têm que tentar passar do limite, porque a vida é assim. Se eles conseguirem passar um pouquinho em cada uma das relações que ele tem, o dia dele é muito mais confortável. O erro é nós sermos permissivos a isso o tempo todo. Por exemplo, eu sou um cara que não sei pedir desconto para as coisas. Tá errado. Por que tá errado? Se eu conseguir R$10 de desconto em cada grande compra que eu faço, isso em 1 ano compra uma moto. Isso em 10 anos compra uma casa. Ou seja, olha como não é uma regra quadrada, rígida, dura. E você tem que aprender a tirar proveito disso. As pessoas elas precisam aprender a dar valor. E o porquê que às vezes eu tenho essas respostas dessa maneira? Porque uma consultoria com qualquer grande profissional é caro. Custa 2, 3, 4, 5, 10 a hora. E de repente eu quero provar a minha teoria de que não é minha, na verdade, são de outros profissionais, de que as pessoas não dão valor para as coisas que são acessíveis, eu abro uma caixa de pergunta e escrevo consultoria gratuita. E de uma média de 2.500 pessoas que acompanham diretamente aqueles stories, você percebe que 25% das perguntas são perguntas do tipo: deixa eu ver sua casa, deixa eu ver seu aquário, o que você acha sobre Bolsonaro? Você tá tendo a oportunidade de ter acesso a informações que são impossíveis de comprar. Por quê? Porque essas informações elas estão relacionadas com o tempo de experiência, e tempo é um ativo que não se compra. E você está tendo a chance de ter uma resposta que talvez você demoraria 10 anos
errando, se fudendo e aprendendo para ter aquela opinião formada sobre aquele assunto. Sempre profissional, é claro. E aí você pergunta coisas do tipo: Óster ou Andes? Tesoura reta ou tesoura curva? E aí a vontade que dá é de olhar para a pessoa e falar assim: cara, você é um completo imbecil. Por que você é um completo imbecil? Porque você está tendo a oportunidade em ter acesso gratuitamente a uma coisa que não se pode pagar. E você faz uma pergunta sonsa como essa, realmente você merece pagar. E como é claro, você não vai pagar, você não vai ter acesso àquilo que te vai fazer ir para frente. E isso acontece o tempo todo. O tempo todo, com vocês, no pet de vocês. Porque isso que eu estou contando para vocês, isso não está longe de ser um desabafo. Isso aqui é o que eu percebi no momento em que eu estava assistindo a aula do cafezinho. Ele falando essas coisas que eu estou falando, só que é claro, da vida dele, e eu comecei a lembrar de coisas diárias do meu dia a dia, do meu cotidiano, frutos da libertinagem que eu permiti. E vocês têm que tomar cuidado com isso. Rede social, por exemplo. A pessoa te aborda na rede e diz que está com um problema, uma dúvida. Posso tirar uma dúvida com você? Né? E aí eu respondo que sim. A pessoa manda a dúvida escrevendo tudo o que der. Não responda. Dê um tiro de alerta. Olha aqui orientação dele. Clareie a situação. Olha, esse problema que você está narrando é um problema comum. Tal. Dá para resolver, mas tem que ser bem feito. Dá para você procurar sobre o tema na internet, se você quiser. O que ele quis dizer com esse primeiro texto aqui, com esse parágrafo? Ele quis dizer o seguinte: eu entendo isso que você está passando. Eu passei por isso. Você pode tentar procurar na internet aí que você vai encontrar a solução. Será que a pessoa vai encontrar na internet essa resposta? A partir desse momento, a pessoa entende que não vai ter uma consultoria grátis. O cara que sumir, Desculpa, o cara que sumir aqui... Acho que tem um erro de pontuação aqui. O cara que sumir aqui não iria te contratar nunca, porque nem ouviu o seu preço. Ah, tá, beleza. Vamos lá, voltando aqui, agora entendi. Ele quis dizer o seguinte: quando você dá essa resposta e diz assim, olha, isso aí eu sei do que você está passando, eu já passei por isso e tal. Eu presto consultoria mas você pode ir procurar pela internet que você vai encontrar. E ele diz o seguinte: se naquele momento ele não falar para você qual é o teu preço, quanto custa uma consultoria sua, se ele nem perguntar, esse cara jamais, nenhuma hipótese, ele pagaria pelo seu serviço. É igual você tá lá, você chega, vende o banho, e aí você chega e fala, olha, tem uma tosa na tesoura assim. A pessoa nem pergunta o preço. Essa pessoa jamais buscaria aquilo ali de você. E aí você vai lá e ainda vai dar as acertadinhas gratuitas para ela, de graça para ela. Então, um dos princípios básicos da aula do cafezinho é que você tem que deixar muito claro que o seu tempo custa. E ele está falando de tempo. E eu posso ir além. A tua experiência, a tua informação, aquilo que você adquiriu com erros e erros e erros e erros. Eu já contei para vocês anteriormente, quando eu resolvi mudar minha vida e parar de dar aula, eu tinha um custo operacional da empresa de quase 25 mil, 28 mil mais ou menos. Eu fiz a escolha de fechar a empresa, o final do ano, todo dezembro, as escolas de banho tosa praticamente fecham. Elas fecham. Elas não funcionam, ninguém quer fazer curso no final do ano.
Então, em dezembro é o mês que as escolas elas não arrecadam. O Banho-Tosa arrecada, as escolas não. Muitas escolas fecham no final do ano e começam a vender serviço de Banho-Tosa para faturar aquele mês. Eu não, a gente fechava em dezembro e dava férias para todo mundo. E aquele mês não faturava. Isso quer dizer o seguinte, que se a empresa tinha um custo de 25 mil mês, um custo operacional, que era o quanto custava a nossa empresa lá, não, na verdade, baixo era 18. Era 18, baixo. Não funcionando era 18. Funcionando ia para mais, porque água, luz, consumo e tudo mais. Então, se você, vamos arredondar para 20 só para calcular. Se você sabe que custa, que só dezembro custa 20 mil ali, que vai ficar, que não vai entrar e vai sair, esses 20 mil eles precisavam ser distribuídos no custo de todos os demais meses. Então, você não poderia calcular que em janeiro custava 18. Não podia. Janeiro tinha que custar 20. Porque você já estava acumulando os 2 mil para bancar dezembro, que não vai funcionar. O que aconteceu? Eu saí de dezembro, nós fechamos, fizemos o déficit daquele período. Só que o que acontece? A empresa ela era nova. E nós só nos demos conta de que dezembro deveria ser bancado pelo ano no ano seguinte, que era o ano que eu resolvi parar de dar aula. Então, o que aconteceu? Quando nós fechamos, nós tivemos ali um período de 30 dias em que acumulou também o valor daquele valor. Então, eu sei que nós fomos para 30, 35 de déficit. O que aconteceu com esses 35? Encerramos, quitamos tudo, ficou com 35 negativo a empresa. Então, existem, sei lá, 2 pessoas no Brasil que bateram um papo comigo, não comigo, com a minha esposa provavelmente, e escutaram de que naquele momento a gente estava em busca de sanar aquela conta de 35 mil com a empresa que não existia mais. E nós sanamos em 15 dias. Então nós sentamos, eu escrevi numa lousa para minha esposa todo o passo a passo que eu queria que ela fizesse comigo, e a gente simplesmente foi igual leão. E a gente em 15 dias quitou tudo. Daquele dia em diante, eu olhei pra cara dela, no dia que eu quitei assim, ó. Eu olhei pra cara dela e falei assim, nós não somos ricos porque somos burros. E não vemos uma coisa que está na nossa cara. E ela disse, o que está na nossa cara? Eu disse, a nossa potência. Nós temos uma potência financeira absurda com o nosso trabalho. Porque nós somos detentores de conhecimentos que você não tem ideia. Quando nós fomos desenvolver os produtos da Scheuer, eu sentei no laboratório com químico e farmacêutico e quase que dei aula para os caras, explicando coisas profundas. E os caras já tinham mais de 15 anos de experiência em cosmética. Só que os caras não entendiam do mundo canino. O que cada coisa fazia. Só que eu já tinha trabalhado com outras 2 empresas e eu trabalhei com um contrato de sigilo para a criação de produtos. Eu tinha o meu contrato normal de groomer mais o contrato de sigilo para criação de produtos. Ou seja, eu já tinha uma experiência muito longa. Eu não tinha experiência de vida, mas tinha profissional. Ou seja, isso é muito valioso. Então, quando a gente sentou para desenvolver os produtos da Scheuer, eu fiz uma amizade com a equipe química e farmacêutica. Os caras falaram, esse moleque manja, cara. Esse moleque não é um tosador. Esse cara manja, moleque até pela idade que eles tinham lá, que era bem superior a mim. Esse moleque manja, cara. Ele entende do processo, como é que tem uma coisa e outra, como é que joga, o que cada coisa faz, os percentuais e tal. Teve produto que eu cheguei e falei, aumenta tal coisa dentro da prova pra gente ver o resultado. Eu acho que vai espessar e vai acontecer tal coisa. O cara olhou e falou, como é que você sabe? Eu falei assim, porque eu já trabalhei nesse negócio, entendeu? Então, por isso que eu comecei a me tornar mais fechado. Comecei a me tornar mais fechado. Então eu sento para, por exemplo, sei lá, contrato uma pessoa para dar um banho no meu cachorro e tal. A pessoa ela fica ali do meu lado, ela fica assim, como é que faz isso? Como é que você faz isso? Ela tá tirando informações ali valiosíssimas. Que talvez pagando um curso não conseguiria. E aí um aluno meu, uma aluna, na verdade, foi lá, foi numa escola lá,
e pagou R$ 1.600 por uma aula. E depois do término da aula e tal, me chamou uma semana depois, encontrou comigo, olhou para mim e falou: eu só quero dizer uma coisa para você. Eu falei: o quê? Ele falou: a SK era incrível, não tinha nada igual. Eu falei: por que você chegou a essa conclusão? Ele disse assim: porque eu acabei de pagar R$ 1.600 por uma aula e é 3 vezes o valor que você tinha na SK e 1/10 da informação que tinha na SK. Olha só, isso é raro, nem todo mundo tem essa percepção. Nem todo mundo precisa ir lá e gastar 1.600 para entender o valor que tinha uns 500 que gastava antes. Então, naquele momento, se eu cobrar 2.000 daquele cara para fazer aula, ele me pagaria. Porque agora ele viu. Ele criou um ponto de comparação. Por isso que eu falo, por preço nenhum você vai conquistar essa libertinagem. Mas nem por 10, por 15, por 20. Ao menos comigo. Porque eu não sou escravo do dinheiro, pô. Então por isso que eu chego e falo assim: por favor, simplifique, resuma. Porque, você tá fazendo um texto, você tá contando a história da sua vida, e você naquela mesma quantidade de espaço, de linha, você podia fazer 10 perguntas valiosas. Mas pelo fato de você não estar pagando pela linha, você não valoriza ela. Agora, se você tiver acesso a um grande profissional de outro mercado e tal, multimilionário, que vai te cobrar por linha, eu tenho certeza que você vai ser o mais enxuto possível e tirar a melhor informação possível, porque agora é diferente. A tua percepção sobre aquilo ali é diferente. Aquilo custa. E você vai aproveitar o máximo possível aquilo. Outra coisa, WhatsApp. Esse foi um erro que eu não cometo mais. Esse é um erro que eu não cometo mais. O meu WhatsApp é pessoal, é meu. Eu nunca gostei de me comunicar com ninguém. Isso é uma coisa minha, eu sou muito fechado. Quando você passa o seu WhatsApp pessoal, você tá ultrapassando todos os limites que você pode imaginar. Então é por isso que eu nunca fiz isso. Fiz isso recentemente e me arrependi. Mas troquei de número já recentemente, já não... Descobri que você troca o chip lá, o número troca automaticamente já, e as pessoas estão entrando em contato com o meu antigo e não estão tendo acesso. Digamos que o cara viu o seu preço e te chamou para um cafezinho. Você diz que precisa encontrar em uma hora que se encaixe na agenda e só disponibiliza o tempo para essa pessoa no dia que a sua agenda permite. Delimite o período da conversa sobre aquele café. Eu tenho das 15 às 15h40. Tudo bem? Então, o que acontece? As pessoas que são detentoras de muita informação, por exemplo, se eu vou lá e vou tomar um cafezinho com o Ícaro, eu vou tirar informações desse cara o máximo que eu puder. Então eu encontro ele para um café, você acha que eu vou ficar falando sobre o gosto do café? Eu vou fazer umas perguntas, puxar uns assuntos com ele, que eu consiga tirar o máximo de informação possível. Não tem nada de errado eu tentar isso, tem de errado ele permitir. É o que nós falamos no começo. Então é o seguinte, eu vou lá e vou fazer um orçamento de quanto custa a consultoria dele, e nesse orçamento, o cafezinho de orçamento, eu tiro informações dele que valem muito. E depois eu não contrato mais. Acabei de tirar um monte de informação. E aí, de repente, eu tô lá para tirar um orçamento, e ele inteligente, sabendo que aquilo se trata de um cafezinho, ele fala: olha, eu tenho das 3 às 3h30. Ok? Ok. O cara chega lá no restaurante, senta, pede o café, fala: diga. Tal coisa, 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 a minha história é essa. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho que buscar meu filho daqui 20 minutos. Já se passaram 10 minutos, você não me falou como eu posso te ajudar. Tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Cara, seguinte, faltam 10 minutos. Como é que eu posso te ajudar?
Eu precisava resolver isso, isso, isso. Tá bom, ó, eu cobro tanto por isso aí. Você entra em contato lá pelo e-mail, fecha lá, caso você queira, e aí a gente marca a data que a gente vai resolver isso aí. Tá, tenho que ir lá que eu tenho que buscar as crianças. Acabou, esse cara não vai mais. Ele tem certeza que ele não tira uma informação de você sem pagar. Isso é pra vida. Isso que eu aprendi é pra vida. É além do pet, é além do banho tosa, é além de tudo. É pra vida. Não aceite tomar o café sem saber claramente sobre qual tema vocês vão falar. Para até saber se você presta esse serviço, né? Ao chegar em reunião, ancore o tempo. Reforce quanto tempo você tem disponível. Fala, cara, beleza, então, eu tenho 40 minutos. É a mesma coisa as reuniões. As reuniões do mentorando, elas são reuniões que não podem passar de 1h20, 1h30. Porque é o tempo que eu me disponibilizei. Então, são reuniões que acontecem no primeiro mês, todas as semanas, no primeiro mês, e depois passa a ser de 15 em 15 dias. E é assim. Não adianta você passar a reunião calado, com vergonha de fazer uma pergunta, e depois chegar no Telegram e ficar cobrando resposta no seu tempo. Você não vai arrumar nada. Nada. Não vai arrumar nada. Então eu entro no Telegram uma vez ao dia. Eu entro no Telegram, se tem alguma pergunta pertinente, eu respondo. Não meço esforços, respondo em áudio, se for longo, se for curto, respondo em texto. Acabou. Amanhã vejo de novo. Desfrute desse pequeno tempo que eu disponibilizo, que custa muito dinheiro. Eu não faço isso com ninguém, nem com aqueles meus alunos. E não vai mais existir. As condições de uma nova turma vão ser bem diferentes. Antigamente eu achava que quanto mais solícito eu fosse, mais clientes eu teria. Mas está errado. Quanto mais você fala de graça, menos você tem chance de vender. E aí você diz, Jonathan, mas, poxa, você está falando que quanto mais você fala de graça, menos chance você tem de vender? Veja só, o que eu ponho de graça da internet foi eu que escolhi, eu determinei. Eu determinei, essa é a diferença. Ninguém chegou e tirou proveito de mim. Ninguém chegou e me obrigou a fazer. Eu considero importante e eu faço, assim como você. Você deve ser maleável às vezes em que você achar isso importante. Ponto. Quem não quiser te pagar... desculpa, aqui, ó. Evite isso. Transforme o café em um momento de fechamento. Porque você já está presencialmente com a pessoa. Não deixa a pessoa chegar lá, por exemplo, a pessoa leva o cachorro até o seu pet, não deixa ela te convencer a fazer coisas que você vende. Porque a chance dela comprar depois que você deu de graça não vai, é mínima. É mínima. É mais fácil ela ir em outro, pagar em outro que pagar em você. E aquele momento em que ela está na sua frente é o momento de você praticar a sua carta de venda, de você vender aquilo. Seja bem claro, ponto. Eu sempre falei sobre agregar serviço dentro de você agregar valor na entrega, por exemplo. Eu sou a favor de cobrar mais caro e dar basicamente quase tudo de graça, mas eu estou ganhando por aquilo. É diferente. É diferente você dar aquilo de graça sem que você ganhe por aquilo. Você vende aquilo. Eu não posso dar de graça aquilo que eu vendo. Porque se a partir do momento que eu dei de graça, eu não vendo mais. Se eu não vendo mais, eu não faturo com aquilo. Faça uma reunião anterior ao café. Se estiver disposto a aceitar tomar um café, eu quero... É o que eu chamo de call pré-venda. É mais ou menos assim. Se você percebe que a pessoa vai tirar proveito de você, o que ele diz aqui, a primeira reunião é por Skype, para não ter essa chance. Quem não quiser te pagar não vai aceitar essa chamada. A pessoa que não quer realmente pagar pelo seu serviço, você percebe que ela não vai aceitar determinadas coisas. Você consegue criar fórmulas de saber se a pessoa vai querer te pagar ou não vai querer te pagar.
Esses clientes que devem, você já não percebeu que tem um padrão? Que eles têm é sempre esquecer a carteira, ou chega lá, a dona não tá lá. Pô, se você sabe que esses são os padrões, você precisa quebrar esses padrões, quebrar esse ciclo. Se você sabe que essa linha chega por esse caminho, de você chegar na casa da pessoa, a empregada tá lá e ele dizer que não tá e tal, e não tá. Entendeu? A partir do momento que você fala assim, então, estou voltando com o cachorro, e fala pra ele pegar lá. Não importa se você for perder o cliente. Só que esse cara não vai mais fazer isso com você. Esse não faz mais isso com você. Então você tá há 5 anos tomando o comeback do mesmo cara, tá te dando a rasteira todo mês, no rasteira. Você está sendo permissivo a isso. Entende? Isso não sou eu que estou te falando, isso eu aprendi. Isso eu basicamente estou lendo aqui um parágrafo dele. Demorei muito para entender isso. Tomar 6 nãos e fechar com o cliente é melhor do que ter 5 quase fechado. O não te liberta do enrosco, que é ficar fazendo reuniões sem fechar. O que é reuniões sem fechar? É tipo os descontinhos. O que ele quer dizer é o seguinte, que é melhor, cara, você falar não para alguns tipos de cliente, e quando você dizer sim, você tem um melhor cliente possível, aquele prospecto que você sempre sonhou, do que você ficar falando sim para tudo e todos os dias chegar chateado em casa, de cliente que não paga, te dando calote e tal. Entende? Você vê que, no caso, os negócios que eles fecham são dessa maneira, mas no caso não é, você está tomando o comeback. E para pensar, ele está descrevendo exatamente aquilo que acontece. É natural que o ser humano prefira pagar o mais barato possível com o cliente. É melhor do que ter 5... É natural... Desculpa, errei o parágrafo. É natural que o ser humano prefira pagar o mais barato possível. Melhor produto... Desculpa. Oh, meu Deus. É natural que o ser humano prefira pagar o mais barato possível pelo melhor produto que conseguir. Então, não fique bravo se o cara tentar comprar um cafezinho. O erro é seu de se precificar nesse nível. Então, o cara tentar cobrar barato, então não tem nada de errado. Foi o que eu disse para você, não tem nada de errado. É a gente que é permissivo. Porque nessa relação um tenta e o outro permite. Tentar todo mundo pode, mas só acontece se há permissividade, se há permissão. Impedir que as pessoas tentem, impossível. Mas não ser permissivo a coisas que passam do muro da liberdade depende apenas de você. O cliente te apresenta um serviço que você não faz. O que pode acontecer, né, nessas reuniões? O cliente te apresenta um serviço que você não faz. Nesse caso, o erro é seu, porque você deveria saber qual serviço ele queria antes dessa reunião. Isso tem a ver com marketing. Quando você vai lá e a pessoa entra no seu pet e ela não sabe o que você faz, ela busca por um serviço que você não presta, isso já era para estar claro no seu marketing. Você já devia ter feito ele muito bem feito para não precisar disso. É o que ele está dizendo. Se você precisa que a pessoa te achou pela internet e foi até teu pet para saber que você cobra mais caro, poxa, você podia já ter informado antes. Não o preço, mas que você não é igual aos demais, que o seu preço é diferente. Você não precisa dar o preço, mas olha só como tudo se encaixa. Isso não é mérito meu. Isso é mérito da aula que ele montou. O cliente te apresenta um serviço que você não faz, mas você conhece que alguém faz. Eu costumo dizer que a diferença entre um freelance, entre o que um freelance faz, uns 5 mil mês e uns de 15, é quanto risco ele assume. Você não precisa saber fazer o serviço que te oferece, mas você pode montar uma equipe, um hub para fazer isso. O que significa isso? Ele estava dizendo o seguinte, que, por exemplo, você não tem creche. Você não oferece esse serviço de creche, você não tem veterinário. E você percebe que você está mandando o cliente para um veterinário o tempo todo. Você percebe que você está mandando o cliente para uma creche, para um hotel o tempo todo. E você não percebe o quanto de dinheiro você está perdendo. Necessariamente, você não precisa ter esse serviço no seu pet ou ter que pagar alguém para... Você pode muito bem fechar acordos em que você fature com isso. Se você percebe que há uma demanda e que você está apontando
o consumo para um amigo, um colega, por que não faturar com isso? É isso que ele disse. Você pode não oferecer o serviço, mas você pode conhecer quem oferece e fechar pequenas parcerias em que a indicação te comissiona. Se você ganhar R$10, aqueles R$10 você não ganharia. Entende? Você não ganharia ele. O cliente te apresenta um serviço que você é capaz de fazer. A tendência do cliente é fazer mais reuniões antes de fechar o serviço. Você, por outro lado, vai tentar bater o martelo já no café. Então, quando você tem ali aquela reunião, isso é um pouco mais fora do que a gente faz, mas é importante você entender o porquê dessa aula ser tão famosa. Você, por outro lado, vai tentar já bater o martelo ali no café. Se o cliente responder que precisa discutir com um sócio ou alguma coisa do tipo, pergunte a ele em que data ele poderá fazer a transferência para que você comece a trabalhar. Veja só, como que a gente pode usar isso aqui para o nosso trabalho? Sabe quando a pessoa chega lá e fala assim, eu vou ver com o meu marido e não sei o que lá e tal? Você quer saber como é que você dá um susto nessa pessoa? É você não disponibilizando mais a vaga para o período que ela quer. Então imagina o seguinte, você foi lá, você fez a sua carta de venda, você vendeu o teu Bentosa, o teu serviço ali, e aí de repente ela fala, eu vou ver com o meu marido e tal, não sei o que, fala, tudo bem, sem problemas. Me liga, você consegue me dar essa resposta ainda hoje? Porque eu tenho uma pessoa que está interessada e tal. Juro pra você, pode não ter. Tira de disponibilidade essa vaga. Tira ela. Deixa ela vaga. Mas se a pessoa te ligar no dia seguinte, ou voltar na semana seguinte, com o cachorro no colo, querendo fechar aquele pacote, olha, amiga, sabe aquele pacote de R$120? Então, eu só tinha mais uma vaga. Infelizmente, acabou. Agora eu tenho um aqui que é de 130. E eu tenho só mais 2 vagas. A maneira, isso muda a percepção que a pessoa enxerga o teu profissionalismo e o teu trabalho. E é isso que especifica nesse parágrafo. Assim, fica claro e evidente que você trabalha depois de receber. O cliente fica forçado a tomar a decisão de contratar ou fugir. Isso é o seguinte, eu entrevistei alguns pet shops que não tinham problemas com inadimplência. E eu percebi exatamente isso. As pessoas, eles eram bem-sucedidos, eles não eram escravos do dinheiro, eles não eram permissivos. Então, o tipo de persona que eles conquistaram ali, ou eles se adaptaram àquela... Na verdade, eles não se adaptaram, não. Eles realmente foram em busca. Se eles tinham como prospecto uma persona que não fazia esse tipo de coisa, todas as vezes que eles negavam um cliente, que eles não eram permissivos, eles, na verdade, não estavam perdendo, eles estavam fazendo um processo normal, um filtro normal de peneira. Então, se eu perco 20 alunos aqui da comunidade, eu não estou perdendo nada. Estou fazendo uma peneira, que fique só a nata da nata. Não sou escravo do dinheiro, como eu disse. Nunca vivi disso. Viu só? É pesada, essa aula é pesada. Aí, Ícaro, e quando tem aquela situação chata que você responde a alguém no inbox e ele te faz outra pergunta? Eu costumo dizer, posso te responder até aqui. Tem bastante informações sobre isso na internet. Se você quiser, posso te dar uma consultoria também. Te falo quanto eu custo, quanto eu cobro por hora. Meu chefe diz que fazer cortesia agora é pensar em longo prazo. Quando você está começando, você precisa fazer bastante cortesia. Mas estar no 6º cafezinho com o cara não é mais cortesia. Não confunda cortesia com subservência. Ou seja, quando você está começando com o seu pet, você precisa dar alguns bônus, oferecer algumas coisas como meio de conquista. Então, todas as vezes que o cliente entra no teu pet e você está ali na cara a cara com ele, você tem chance de se vender. Você tem chance de se vender no mais alto valor e não preço que você pode imaginar. Veja só, o cara faz um livro, olha isso aqui, o cara faz um livro
E no prefácio do livro, o título é esse aqui, ó. Marketing é transformar segundos em minutos. A minha carta de vendas começa agora. Presta atenção, o cara começa um livro que você comprou, ele prova tanto que o marketing funciona em que ele fala no título: vou me vender para você. E no final, você paga pelo produto e no final você ainda passa 1h15 e 20 falando sobre o cara. Se isso não é um marketing perfeito, eu não sei o que é. Entende? É esse o jogo que eu estou falando para vocês. Por isso que vocês precisam prestar mais atenção nas coisas em que nós fazemos. Porque o estágio de fazer, ele está além do falar. Eu posso falar várias coisas para vocês, mas o ato de fazer é muito mais profundo. Ele rompe diversas barreiras ali. Por isso que é preciso que vocês prestem atenção no que se fala. E quando você vê eu dando uma determinada resposta para uma pergunta idiota ou para uma falta de proveito absurdo daquele tempo disponível, o que eu estou fazendo é determinando o muro em que você só pode encostar, pular jamais. E valorize cada minuto aqui dentro. Cada minuto em que você tiver a oportunidade de falar comigo, cara, aproveite. Você não tem essa disponibilidade com a minha mãe. Você não tem essa mesma disponibilidade com todas as dezenas de mestres que eu tenho. Pessoas do outro lado do mundo, pessoas da Itália, da Hungria, da Grécia, da França, da Bélgica, da Inglaterra, do Canadá, da Espanha, de Portugal, da Rússia, da Suíça, do Uruguai. Você não tem acesso. Todas essas informações foram afuniladas nesse cara que vos fala aqui. Ou seja, tire proveito de maneira inteligente. E não ultrapasse o muro. Não pense que somos amigos. Pelo fato das redes sociais darem essa permissão. Elas causam essa sensação, mas a permissão quem deu sou eu. E isso serve tanto de mim para com vocês, de vocês para com os seus clientes. Essa aula, acho que de todas que eu fiz até agora, foi uma das aulas mais importantes para mim, porque ela mudou muito a percepção e como eu vendo o meu trabalho. E eu espero do fundo do meu coração que essa aula mude para vocês também. Mudem, tragam muitas novas possibilidades e, principalmente, evite situações de libertinagem dos clientes para com vocês. A gente se vê na próxima aula.